Diferença entre confeitaria pet e confeitaria humana. Bem-vindos à aula de hoje que traz aí as diferenças, quais são as principais diferenças entre a culinária pet e a humana. Hoje venho aqui para falar sobre alguns ingredientes e também alguns processos aí que diferem bastante da confeitaria humana da pet. E a principal diferença que eu preciso colocar aqui é, com certeza, o excesso. A nossa confeitaria humana, além da grande quantidade de açúcar, que a gente utiliza, que vocês já sabem aí, que é o objetivo da confeitaria humana, é o doce, Então, os vários tipos de açúcar que a gente usa na confeitaria humana e a quantidade, o excesso que a gente acaba colocando aí nessas nossas receitas, Então, a maioria aí desse excesso acaba sendo prejudicial para a saúde do pet. E claro, o açúcar é um dos pontos principais que a gente coloca aqui. Na confeitaria humana, o objetivo maior, da confeitaria é aí a gente trazer esse doce mesmo, para uma festa, para um evento, para uma comemoração, que seja algo diferenciado. Mas aí a gente não pensa de forma nenhuma na parte nutricional desses ingredientes, Então essa é a diferença principal, o excesso que a gente insere na culinária humana, E aí a falta do pensamento de produtos que nutricionalmente falando vão agregar muito nessa receita. A culinária humana, além do açúcar em excesso, a gente também usa outros ingredientes aí, como, por exemplo, a quantidade de gordura dentro das receitas, de uma quantidade muito grande de gordura e também do açúcar, Outros ingredientes aí que a gente não deve utilizar em excesso ou não utilizar na nossa confeitaria pet é a farinha branca, Eu já falei tanto aqui sobre a farinha branca, Ela aí é uma farinha que ela basicamente não tem nada nutricional. Você não vai agregar em nada fazer um petisco com a farinha branca. Então, a gente aí molda outras opções e também a proporção é diferenciada. Então, eu colocaria o excesso como ponto principal da diferença entre as confeitarias humana e pet. Isso porque, a confeitaria pet, ela surgiu não apenas para a gente poder fazer uma comemoração, curtir um aniversário, ou então um evento, um encontro de pets, Mas ela também nasceu aí para a gente trazer a parte nutricional, a gente agregar ainda mais na dieta desse pet. Então, o petisco, Muita gente aí está começando a oferecer os petiscos naturais. E esse é o primeiro caminho para você que está conhecendo esse novo universo, tá? Petiscos naturais é a entrada para você ter aí um pet saudável. Ele pode te auxiliar muito em vários casos, tá, pessoal? Deixa eu puxar aqui que tá batendo. Em vários casos e também é uma forma super saborosa aí de você oferecer agrados como uma recompensa para o seu pet. Então, como começar a fazer esses petiscos, Se você quer comercializar, o processo para você ter a sua confeitaria pet é muito parecido com a confeitaria humana. Você precisa de estudos, cursos, você precisa aí de muitos testes, você precisa conhecer esses ingredientes. Então essa parte é muito parecida com a gastronomia humana, Quem já trabalha com a confeitaria humana, fica muito mais fácil, até pela prática, já entender as técnicas, os processos, para fabricação desde um docinho, de um salgadinho ou então aí os bolos de aniversário. Então, é muito mais fácil para você que já trabalha, já tem esse conhecimento, já produz bolos, de aniversário para os humanos, para você entrar e se aperfeiçoar nessa parte da culinária pet, na nossa confeitaria. Se você nunca trabalhou, nunca fez um bolo de aniversário, Carol, então é impossível eu fazer, algum item da confeitaria pet. Muito pelo contrário.
Quem me acompanha há bastante tempo aqui, conhece os nossos alunos também e sabe que a gente tem casos aí de pessoas que não fritavam um ovo antes de começar a fabricar, testar e comercializar. Então tem gente aí que nunca tinha mexido com cozinha e hoje consegue aí, hoje já se mantém, né? É o trabalho único da pessoa viver da confeitaria pet. Então tudo que qualquer tipo de trabalho a gente precisa aí da experiência, né, pessoal? Então como começar a trabalhar com esses itens? Como observar uma massa? Carol, você está me falando que num bolo pet a gente não vai usar gordura em excesso, a gente não vai usar açúcar, não vai usar farinha. Então, como a gente vai ter um bom resultado? Além desses produtos serem escolhidos para a confeitaria humana pelo sabor, eles também são escolhidos pelo resultado que eles trazem nesses petiscos, né? Então, um bolo aí com a adição de gordura, ovos, farinha, né, bastante açúcar e uma mistura aí com um agente de crescimento, além da parte líquida, a gente consegue um ótimo resultado. Então, como que a gente vai colocar tudo isso dentro de uma massa, de um bolo para nossa confeitaria pet? Basicamente, a gente vai fazer mudanças aí e também vocês não podem esperar o resultado exatamente igual de um bolo da confeitaria humana. Sem esses ingredientes, né, que são aí, é uma fórmula, né, pessoal? Cada bolo aí tem uma fórmula e é com isso que a gente vai conseguir todos os resultados que a gente almeja, né? Seja ele fofinho, tá bem alto, ficar bem retinho. Então, tudo isso é uma fórmula mesmo, né? Então, por isso aí que dizem muitas vezes, né, que algumas coisas não é uma massa de bolo, né? Porque a massa de bolo, ela tem aí já as proporções corretas para ter esse resultado. Então, o que esperar de um bolo na confeitaria pet? Os bolos na confeitaria pet, eles mudam bastante, assim como na gastronomia humana, isso porque depende aí dos ingredientes que você vai inserir nessa massa. O legal da confeitaria pet é que essas misturas, esses blends de farinha, acabam aí tendo alterações muito grandes no resultado. Então, utilizar farinhas como farinha de trigo integral, farinha de amêndoas, a mistura dessas farinhas com farinha de arroz, farinha de linhaça, eles acabam aí trazendo um resultado muito bacana na receita. Então vai muito da proporção. Se você já conhece esses ingredientes, fica muito mais fácil você produzir. Como, por exemplo, a farinha de arroz, né? Muita gente erra na farinha de arroz, farinha de coco. Porque quando você insere essas farinhas, né, dentro de um líquido, na base líquida, essa farinha, ela hidrata e se expande muito rápido. Então, às vezes, a pessoa quer fazer rapidamente esses bolos e acaba aí adicionando uma grande quantidade de farinha. Quando você coloca apenas esse tipo de farinha, tá? Essas farinhas que dão um resultado mais quebradiço mesmo, você precisa ir colocando devagar e observando a massa. Se você colocar tudo de uma vez, ela vai ficar numa textura boa a hora de misturar. Você vai dar 3 minutinhos, aquilo ali vai estar duro, vai estar uma massa muito pesada e o resultado não vai ser muito bacana. Então, essa mistura, saber você aprender a fazer esses blends, essas misturas de farinhas, junto com uma proporção bem menor de gordura e inserindo o bicarbonato de sódio em vez do nosso fermento químico, tem uma alteração muito grande, você consegue um ótimo resultado, tá? Além de outras farinhas que a gente pode misturar. Por que eu não estou falando sabor aqui? Porque essa base, ela pode ser desde um caldo de uma proteína, carne, frango, fígado, enfim, até mesmo sendo aí um caldo, uma base de uma fruta ou de um vegetal, tá? Então, falando aí das partes mais secas, né, dessas massas, você aí vai conseguir moldar e ter uma massa que atenda o resultado que você espera. Na confeitaria pet, você só vai conseguir um resultado estilo uma massa de pão de ló, por exemplo, muito fofinha, se você utilizar uma farinha como a farinha de amêndoas, tá? O que acontece que acaba saindo bem caro, né, a massa desse bolo. Então é por isso que a gente sempre mostra esses resultados aí dessas misturas de farinha,
podendo agregar nutricionalmente e também trazer um resultado bacana sem ser um alto custo, tá, pessoal? É muito importante, né? Olha só, Carol, andei pesquisando sobre confeitaria pet e me deparei com um problema. A Roberta. Para a venda correta, precisamos contratar um zootecnista ou veterinário. É fácil achar alguém para analisar as receitas? Olha só, Roberta, dentro da comunidade Chefe de Animale, a gente tem aí todo o passo a passo para como você vai fazer, né? É necessário sim você ter um zootecnista, um veterinário ou um agrônomo aí que vão fazer toda a tua parte de rotulagem e também assinar, né? Validar aí as receitas que você vende. Não é tão difícil achar não, tá, Roberta? O que você pode procurar dentro aí nos sites, né, na internet do próprio CRMV, tá, do seu estado e procurar aí veterinários ou tecnistas ou agrônomos que façam esse trabalho, tá? Então, esse trabalho de responsabilidade técnica aí é muito importante para vocês terem a garantia que estão entregando um produto válido, de qualidade e balanceado para os pets, tá? Não é tão difícil, não. Tenho certeza aí que você procurando pelo CRMV do seu estado, você vai conseguir encontrar várias e várias. Esses responsáveis de responsabilidade técnica, né, pessoal, o que acontece? São aí, por exemplo, veterinários que já trabalham, tá? Na indústria humana, né? Seja aí na parte de pescados, carnes, leites, enfim, assim, tem uma infinidade aí de produtos humanos, né? Que a gente precisa desse profissional, tá? Então, a confeitaria pet, aí, ela também não deixa de ter essa necessidade, tá? Mas tem vários e vários e vários que podem, sim, assinar, Roberta, e muitas vezes até tenho visto aí o pessoal online, tá? Fazendo esse trabalho. Então, esse profissional, ele não precisa estar o tempo todo dentro da empresa, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. Ele só precisa ir assinar para ter aí todo esse registro. Tá? Então, continuando aqui, né? Falando dos produtos da confeitaria pet. Outra coisa bem diferente que a gente tem aí, de acordo com a nossa confeitaria humana, são muitos itens salgados, né? Então, essa modificação aí, de a gente poder modificar totalmente um produto, seja um bolo, um cupcake, um muffin, ou até mesmo os docinhos, né? Se torna aí sendo um diferencial bem grande na confeitaria pet. A preferência dos pets, em geral, né, são aí para os salgados, né? Não que a gente não tenha pets que prefiram o doce, né? Inacreditavelmente existem sim alguns pets que têm essa preferência, mas no geral, todos os petiscos à base de proteína são muito mais chamativos para eles. Então, essa mistura, né, de uma releitura desses docinhos, todas as versões salgadas, se tornam muito especial no ramo da confeitaria pet, tá? Existem aí diversas receitas onde a gente faz até mesmo mistura de proteínas, né? Como o caso de bifinhos. Esses bifinhos que a gente produz no nosso curso, né, na comunidade Chefe de Animale, são todos aí misturas. Normalmente a gente não usa apenas uma proteína, a gente usa uma víscera também, até para trazer essa coloração, né, que lembre um bifinho desses estilos industrializados, sendo 100% natural, e a gente consegue fazer essa mistura. Outra coisa muito bacana da confeitaria pet, já que eu comentei um pouquinho dos docinhos aí, são essas bases de docinho. Então, como fazer um docinho sem ter aí um estilo de creme ou um estilo de brigadeiro, né, que a gente consiga moldar? Trazer os tubérculos, tá? Seja uma batata doce, um inhame, uma batata salsa, aí você vai conseguir um ótimo resultado. Esses purês, né, depois de cozidos, principalmente se for cozida no vapor, tá? Vamos falar aqui um pouquinho do tubérculo, deixa eu parar um pouquinho. Quando a gente cozinha uma batata, um tubérculo, um inhame que seja, em água, ele vai ficar com muito mais umidade. Quando você cozinha ele no vapor, a quantidade de água presente no alimento é bem menor. Então, o que acontece? Depois que você ou amassa com garfo ou passa no processador, essa base aí, ela basicamente pode ser misturada com uma carne grelhada, com uma verdura, com uma fruta, né? Você adicionando esse sabor, você vai precisar aí dar estrutura para você conseguir moldar. E aí vai ser necessária a adição de uma farinha, tá? Então, que estilos de farinha?
Se aquele produto não vai mais para cocção, você precisa adicionar uma farinha que não tem essa necessidade, como por exemplo, você não vai adicionar uma farinha de trigo integral num produto onde você não vai mais assar, não vai fazer o cozimento, enfim. Então você precisa adicionar farinhas aí que possam ser consumidas cruas, como aveia, farinha de coco, farinha de amêndoas. Então todas essas farinhas, elas podem ser adicionadas para dar o ponto dessa massa para você fazer um docinho. Então, apenas misturando esses 3 ingredientes, uma base de um tubérculo, um sabor, pode ser uma proteína grelhada, um vegetal, uma fruta, e adicionando aí uma farinha que dê a liga, você já consegue um ótimo resultado para bolear e ter um docinho. Então, esse tipo de receitas na confeitaria pet acabam sendo assim receitas fáceis, práticas, né? São tipos de receitas que não necessariamente vão ser usadas apenas para festas, elas também podem ser usadas para oferecer medicação, como agrado. É um ótimo petisco para você fazer exatamente do tamanho do seu pet. Então a gente pode aí fazer bolinhas de 5 gramas até 20, 30 gramas aí no caso de um cão grande, né? Então essa tranquilidade para misturar esses ingredientes de uma forma que a gente não sobrecarregue a quantidade, acaba trazendo muitos benefícios para os pets. Então, por que esse cozimento no vapor? Para a gente não precisar adicionar uma grande quantidade de farinha, né? A gente já tem aí um carboidrato, né? Mesmo sendo um carboidrato como um tubérculo, a gente já tem aí uma proteína, um vegetal, uma fruta. Então, a adição da nossa farinha, ela não precisa ser uma grande quantidade, né? Quando você vai aprendendo esses passos na confeitaria pet, vai se tornando muito mais fácil e muito mais tranquilo você criar novos produtos. Quando você entende todas as bases das receitas, fica muito fácil você fazer qualquer tipo de alteração, diferente da nossa confeitaria humana, que podem ser feitas alterações, mas tem várias limitações nas suas receitas. A confeitaria pet, ela não tem limitação, tá, pessoal? Você aprendendo aí os produtos que você pode usar, a maneira correta, quantidade indicada de cada produto, você com certeza vai ter sucesso. É mais fácil você fazer produtos da confeitaria pet do que da confeitaria humana. Isso eu garanto, tá, pessoal? Então, a grande diferença dessas culinárias, dessas confeitarias, né, no geral, é basicamente o excesso de coisas que a gente insere. Hoje, né, o nosso mundo aí está mudando muito e vem cada vez mais também na nossa parte da culinária humana, vem mudando bastante e também vai tendo a necessidade aí de produtos que sejam pensados na parte nutricional. Então a gente já encontra aí vários tipos de bolos, doces, né, sendo mais saudáveis e não tendo tanto esses excessos que eu estou comentando aqui. Então, se esses excessos não fazem bem para nós, imagina para eles. Então, algumas diferenças aqui da nossa confeitaria pet, da confeitaria humana. Não deixe de entrar aqui no nosso link da bio para ver, pessoal, ainda tem alguns exemplares do nosso livro de receita para cães e gatos, tá? Você pode fazer em até 3 vezes direto pelo site da Amazon. É só entrar no link aqui na nossa bio e aproveitar para conhecer todos esses tipos de receita, poder aí começar a se aventurar na cozinha para o seu pet e aí entender de todos esses processos que eu falei aqui hoje. Muito obrigada pela companhia, tenha uma ótima quinta-feira, beijo grande, até! Qualquer dúvida, só me mandar um direct aqui, tá bom? Se tiver alguma dúvida do livro também, nesse link tem todos os nossos WhatsApps, tá? Então, se você quiser falar sobre o livro, se quiser falar sobre pedido, se quiser também conversar sobre a comunidade Chefe de Animale, é só entrar e nos chamar ali. Tenham um ótimo dia. Beijo grande pra vocês. Tchau, tchau.